Vamos, galera, DCcast começando hoje, e hoje nós temos aqui no nosso novo estúdio, né? Tivemos um bate-papo no estúdio antigo, mas hoje estamos no novo estúdio, então ambiente diferente, espaço novo, para receber novamente essa pessoa ímpar aqui, que tem muito conteúdo, muita informação para passar para a gente aqui, um amigo aqui pessoal, mas que não estou chamando só pela questão dele ser um grande amigo, mas por uma pessoa que tem um vasto conhecimento para passar para a gente e vai com certeza gerar um pouquinho de consciência aqui nesse bate-papo de hoje aqui, que é meu amigo Osmar Santos. Tudo bom, seu Osmar? Tudo muito bem. Obrigado novamente, Osmar, por ter vindo aqui, né, nesse novo espaço aqui, nosso espaço aqui, vai estar sempre aberto aqui para a gente bater papo. E, galera, a ideia é a gente só tá sempre trazendo, né, o Osmar aqui, porque o Osmar tem muita coisa aqui para falar na ideia do DCcast, né, que é gerar essas conexões para melhorar a vida das pessoas. Como, né, vou deixar ele se apresentar, mas fazendo um spoiler aqui antes dele começar, como ele é uma pessoa que estudou muito essa mente humana, hoje a gente tem um assunto muito importante aqui para falar, né, que é sobre consciência, né, e o nosso tema hoje é consciência, a ferramenta do sucesso, tá? E vamos debater sobre esse tema hoje aqui, porque nada melhor do que uma pessoa aí que trabalha a mente, entende a mente humana aí, a psicologia humana, já há bastante tempo, né, Osmar? Então se apresente de novo para a turma aí que não te conhece ainda. Eu sou Osmar Santos, trabalho com psicologia analítica, que é a psicologia de base transpessoal junguiana, que leva em consideração estados alterados da consciência. Através de anotar e analisar sonhos, utilizar as obras de arte no sentido de entender o processo da criação, literatura, as ideias filosóficas e um exercício extremamente importante que é a imaginação ativa, que pode ser entendida como a capacidade de conversar consigo mesmo e oferecer ao interlocutor invisível uma oportunidade, uma condição de ouvi-lo. Sou também um pesquisador, escrevo uma quantidade grande de material já há algum tempo, atendo individualmente, faço palestras, né? E o objetivo aqui é exatamente fornecer um pouco de informação sobre um tema tão importante que é a consciência, que é a base para nós fazermos escolhas. As nossas escolhas, elas dependem da nossa consciência. E, Osmar, assim, para começar, né, já que a gente vai falar sobre consciência, e só para dar um recadinho antes, pessoal, esse nosso vídeo aqui, ele também depois vai estar disponível aí nos canais do Osmar também, vai estar na descrição aí do nosso vídeo aí, e no blog do Osmar, né, no Instagram, blog do Osmar, e também no canal do YouTube, vai estar disponibilizado todo esse conteúdo lá também, para quem quiser assistir por lá também. Ok? Osmar, vamos começar definindo o que é consciência, né? O que é consciência? Explica um pouquinho na sua visão de terapeuta por tantos anos aí. O que é consciência, para a gente começar esse bate-papo? Eu fiz questão de abordar de uma forma organizada esse tema para poder precisar uma compreensão. A consciência é o conjunto de conhecimento e sentimento que nos permite vivenciar, experimentar e compreender aspectos da totalidade, da razão, né, da lógica, dos nossos papéis e outros aspectos subjetivos da mente inconsciente. Então, precisamente, quando eu falo de razão, lógica e falo de sentimento, eu estou falando de dois aspectos da consciência que nós vamos deixar claro. Também se usa a consciência no sentido, às vezes, de estabelecer comportamento moral. Tipo assim, você não tem consciência? Tenha consciência. Essa consciência, então, ela está ligada mais à questão toda de comportamento, né? Tem um conceito mais reduzido, seria isso daí, ou seria uma parte disso daí? Assim, consciência para mim é ter ciência de. Eu acho que é muito vamos dizer assim, simplório, né? Essa ter ciência de. Consciência, ciência de alguma coisa.
Mas eu acho que pelo teu conceito, pelas tuas palavras do início aí, do consciência, acho que é uma abrangência muito maior, não é só ter ciência de, né? Ou é também ter ciência de, ou é ter ciência de já abrange tudo? Consciência. Eu acho que a palavra já diz por si, consciência, né? Ter ciência de, eu acho que é exatamente isso. Porém, o objetivo que eu estou tentando colocar aqui é uma forma da pessoa compreender como que ela funciona. Porque existe uma questão fundamental que atrapalha todas as pessoas, todos nós. É o sistema de crença cristalizado que impede que a gente aprenda as coisas e faça as mudanças. Então, para fazer mudança, a primeira coisa é saber como funciona. E por incrível que pareça, muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas não têm ideia como que elas funcionam, porque elas foram obrigadas a desenvolver um programa de atuação para sobreviver desde a infância. Osmar, você que já atende há muito tempo, né? Eu acho que esse assunto é muito vasto. Você falou em sistema de crença. Você que já tem, né, todos esses anos aí, qual que é o sistema de crença hoje mais enraizado nas pessoas que você avalia assim, cara, esse sistema de crença a gente precisa abordar aqui para as pessoas terem mais consciência, porque é ciência disso, para elas mudarem e melhorar a vida dela? O sistema de crença que as pessoas utilizam para poder sobreviver, trabalhar, interagir, ter as relações pessoais, afetivas, parentais, institucionais, é um sistema de crença extremamente pobre, que a gente chama de personalidade provisória, porque a pessoa precisou de desenvolver uma série de atitudes para poder se manter dentro de um grupo social. Primeiro a família, depois a sociedade, a escola e todos os papéis que ele vai desempenhar. E a pessoa não tem acesso, então, à sua realidade, à sua verdadeira identidade. Então, muitas pessoas vivem um personagem. Né? Como o personagem não tem história, não tem raiz, a pessoa vive limitada, assim, com estados emocionais alterados. Chega a um ponto, por exemplo, que eles chamam de síndrome do pânico, a pessoa não encontra saída, ela cria uma série de situações, mas isso é o sistema interno de defesa que a paralisa, para ela não saber como ela faz. Então nós temos a ansiedade e a depressão, que são dois sintomas que não deveriam ser tratados de forma medicamentosa, porque eles acabam sendo eliminados, mas a situação da causa não resolvida ela vai se apresentar de outro jeito. Mas assim, nesse sistema de crença, por que a pessoa chega a esse ponto assim? Porque ela tem um sistema de crença que ela não pode mais. Quando você tem lá nos seus pacientes, lá no consultório, ou que você é uma pessoa que também pesquisa muito, é porque as pessoas não acreditam nela, né? Qual que é os fatores assim que você fala assim, cara, o mais comum é que as pessoas são, sei lá, elas não são motivadas, eu não sei, assim, o que seria hoje o grande problema de sistema de crença que atrapalha mais essa pessoa gerar um tipo de consciência mais ampla, assim, para poder chegar nesse ponto aqui que eu também queria te perguntar, essa verdadeira identidade, né? Porque se você mantém um sistema de crença que ele não te ajuda você a encontrar essa verdadeira identidade, você vai viver uma fraude na sua vida o tempo inteiro. É o que a maioria vive, uma fraude. As possibilidades cognitivas e as possibilidades sensitivas são enormes, né? E a pessoa utiliza uma pequena parte. Isso já é muito falado, mas devia de ser explorado, é o que nós pretendemos fazer aqui hoje. Por que ele não utiliza e como ele poderia utilizar. Esse sistema de crença, a gente teria que compreender, por exemplo, a estrutura da psique. Então, a psique é um aparelho que administra todos os nossos recursos. Nosso tempo, nosso organismo, nosso dinheiro, nossa inteligência, tudo. Então, esse programa, ele tem partes. Nós temos uma parte externa que a gente chama de máscara ou persona, que é a forma como que a gente se apresenta. É lógico que isso é uma parte flexível, não é?
Porque você não vai falar qualquer coisa em qualquer lugar, nem vestido de qualquer jeito em qualquer lugar. Uhum. Então você se adapta. Essa capacidade de adaptação que a gente chama de máscara. Embora pareça pejorativo, mas ela tem o aspecto de proteger a sua identidade mais definida, que é o ego. Então o ego, a personalidade, é quem tem a chave do cofre. É quem escolhe o que vai comer, onde vai gastar o dinheiro, o que vai fazer, não é? Quais as iniciativas que vão tomar. E esse ego, ele é poderoso e, ao mesmo tempo, ele é prepotente no seu saber. Não é? Então, a persona e o ego são coisas diferentes. diferentes. Ah, tá. Isso. Então, deixa eu ver só se eu entendi para ficar mais claro. A persona ela é você vivenciar nessa sociedade essa, eu não vou falar ilusão, vamos dizer assim, você ter esse convívio social, essa persona, você criar esse convívio social no meio onde você está, seria mais ou menos isso daí, assim, você, como você falou, se vestir, está no local você tem que saber se vestir, você não vai sair por exemplo, para a praia de terno e gravata, como você não vai vir para cá para um podcast de camisa, sei lá, de sunga de praia, né? Certo. Então, o persona é ter esse entendimento do externo, vamos colocar assim, do meio que você está, só para ficar mais entendido, ou não seria isso? Não, é isso e é mais profundo, porque ao mesmo tempo que a persona ela é necessária, se ela for muito densa, a pessoa vive de aparência, então ela tem uma relação de objetos, ela precisa comprar muita coisa. Aí nós temos dois casos, que é aquele totalmente difuso e complicado, que é o acumulador compulsivo. Esse material está no History, pode ser olhado lá. E tem o colecionador, que é todo organizado, que tem as histórias das coleções. Então, essa relação objetal, o objeto que identifica, tanto na psicologia, quando Freud fala dessa, e o Novo Testamento fala onde é que estiver o teu tesouro, está o teu coração, é exatamente essa questão fundamental da relação objetal. Isso é da persona. Uhum. É a persona que compra, que acumula, é a persona que come mais do que deveria. Ela também pode deixar de comer, são duas coisas assim. Então a persona, quando a persona é um papel, não é? Ela não tem que assim. É a máscara que você falou, né? É a máscara ou persona. Uhum. E na sociedade nós temos uma época que a gente tem uma convenção coletiva que a gente pode usar a persona, que é o carnaval. Sim. Então isso vem da mitologia, das histórias de Bacos, bacanais, essa coisa toda. Então quando você vai numa festa, ali então as pessoas elas vão beber, elas vão vestir uma roupa, elas vão usar a persona, vão falar coisa que elas não têm certeza. Então há um descontrole muito grande do objeto, não é? E aí então, volta lá para o nosso início, né, Osmar? Começa a diminuir o nível de consciência. Exatamente. Então, não sei se diminui o nível de consciência. Por isso que é importante falar sobre a persona. Porque se a pessoa é obrigada a viver a persona, por que ela é obrigada a viver a persona? Porque ela não tem nenhum contato com o seu valor interno, com a sua história, com a sua autoestima, principalmente na infância. Então, ela desenvolve uma persona, ela desenvolve uma forma de ser que não tem história, que não tem raiz, não é? Que não tem significado. Essa pessoa ela fica perdida e muitas vezes ela desenvolve, depois de certo tempo, crises emocionais. Alguns casos, muito que vão no consultório, a pessoa se autoflagela, arranca cabelo, se corta, se acidenta. E ela não tem ideia que esse material é do inconsciente, que é a outra parte que nós vamos falar sobre a consciência. Então a máscara, se a pessoa organizar uma máscara e viver então ela tem que ter a máscara. Ela tem que ter uma máscara, mas ela tem que saber que tem que ter consciência que a máscara é uma coisa que você coloca e tira. Coloca e tira, exatamente. Então tem uma parte de um poema de Fernando Pessoa extremamente importante e trágico, que é da tabacaria, que ele fala assim, ele coloca assim: fiz de mim o que eu não quis, o que eu quis fazer não fiz. Me tomaram como outro e eu não reagi. Quando eu quis tirar a máscara já era minha própria pele. E aí vai, quer dizer, isso é trágico, porque no consultório aparecem pessoas
que elas são projeto dos pais ou projeto de outra pessoa. Então, aquelas frustrações dos pais são colocadas no filho. Eita, aí já faz um outro link aqui, né, Osmar, que seria o sistema de crença. Sistema de crença, exatamente. Que aí ela já começa, aí entra de novo no sistema de crença ali, né? Você vê que está tudo interligado, né? Qual o grande problema do sistema de crença? É a terceirização do poder próprio. Há uma doutrina, há uma religião, há um ídolo, há um princípio, há uma coisa qualquer. A pessoa ela perde o controle. Então é muito fácil ela ficar à mercê de uma subserviência, de se entregar o que é dela para outro que não pode fazer nada. E tem o caso que a pessoa ela elabora de forma tão boa, tão bem feita, a sua máscara, que ela passa então a ser conhecida pela máscara. Isso foi extremamente bem explorado no filme O Coringa. Sim. O Coringa ele procura um pai durante o filme todo. Ele já começa a vida como um palhaço. E um palhaço abusado, porque o cara explorava ele, né? Depois ele não encontra esse pai, não encontra essa referência, não encontra essa raiz. Então nós temos dois momentos na vida do indivíduo, que é a vida... Mas só fazer uma pausa nessa questão do filme, você falando. Esse sistema de crença, eu vou dizer esse trauma, eu acho que até essa falta de consciência, porque eu vou dizer que ele é uma pessoa que, né, pela história do filme, chega a não ter consciência, porque o que ele faz é sub-humano, né? Isso ali é mesmo realmente a questão de relatos de vida real também, se a gente parar para pensar, né? Sim. Acontece aquilo mesmo que você vê no consultório e falei, a pessoa... A gente vive isso o tempo todo. Claro, em talvez em proporções, né, não naquele nível, não sei se você já pegou no nível tão exagerado. A nossa história está cheia disso. Os homens públicos que utilizam a força coletiva para poder explorar o cargo que tem, eles vivem um personagem. E o personagem, às vezes, é tão bem estruturado que aquilo demora muito tempo. Depois eles vão passando aquilo até mesmo, né? Então eles têm uma forma. O artista, o ator, quando ele se identifica com o papel rouba a vida dele. E aí ele acaba perdendo a vida num acidente, que aparentemente foi uma coisa assim, por acaso, mas não foi. Ele perdeu a identidade original, ele perdeu a casa dele, ele perdeu o contato com a família, ele perdeu a cama dele, ele perdeu o horário. Ele é representado por uma porção de gente, por agentes, por advogados. Então ele perdeu. Isso é uma coisa interessante que a filha do Francis Ford Coppola, ela explora esse tema colocando as pessoas altamente privilegiadas que não têm nenhum poder sobre sua vida. Então ela fala das celebridades, essa questão da celebridade. Então a pessoa tem que entrar no personagem e sair do personagem, voltar para casa. Não é? Ela tem que voltar para a identidade primordial dela. E é importante que esse sistema de crença ele tenha uma certa cristalização, porque ele é que permite a sobrevivência. Então o ego... vamos voltar para o ego agora. O ego, agora e o ego. Esse agente que tem a chave do cofre, que é a personalidade, ele precisa do que nós estamos vindo falar aqui hoje, que é a consciência, que permite a ele fazer melhores escolhas, permite a ele também exatamente aprender mais. Então essa é a ideia primordial colocada na história do Sócrates. Quando ele diz só sei que nada sei, quer dizer, então eu posso aprender. Agora aquele que sabe tudo, isso é poder, mas também é frio e seco, como diz o Hillman, né? Então o ego faz sombra da sua própria luz. Quando você está certo de você mesmo, consciente de você mesmo, você está ao menos em condições de fazer assim, de você refletir. Você não consegue refletir, você tem certeza. Esse estado, então, cria um processo emocional que você fica perdido num programa empobrecido, né? E às vezes, isso te leva a determinados tipos de vícios, sem o que você não consegue. Mas aí no caso vou botar para a questão do ego aqui para ver, né, essa separação do persona, da máscara e do ego. O ego,
Deixa eu entender melhor um pouquinho né, para a turma que está acompanhando a gente, entender a questão do papel do ego. Você falou que é o que tem a chave do cofre. É. Né? E esse cofre, ele abre o quê? A vida. O que você vai comer, que hora que você vai dormir, onde é que você vai gastar seu dinheiro, qual roupa você vai vestir, o que você vai estudar. Então, essa consciência do ego, ela é fundamental, ao mesmo tempo ela é limitada. Então, você tem que fazer acordos com o ego, porque atrás do ego existe uma identidade definitiva, que não tem oportunidade de ter esse poder de escolha. Aí é que a gente entra num outro processo que precisa ser explicado, que a gente chama de alma. Mas não é... Então tem aí entrou uma terceira pessoa aí. Essa que é a identidade verdadeira. Ah, bacana. Isso que eu ia perguntar. Qual que Essa é a verdadeira identidade? Qual que é? Então é a alma. Então, é a alma. vê que a coisa vai tudo se ligando. Mas a alma não tem os adjetivos, não tem as qualidades ou os defeitos que se fala dentro da religião ou dentro da filosofia ou qualquer outra coisa. Ela não tem esses adjetivos, alma velha, alma boa, alma ruim. A alma, ela é alma, ela é a parte, ela é o código-fonte da nossa existência. Esse código-fonte, ele tem a experiência do universo, de tudo. Mas ele não tem essa oportunidade porque ele utiliza um outro cérebro, que a gente vai desenvolver um pouco mais, que não é o cérebro cognitivo, esse da razão, da lógica, é o cérebro do coração. Uhum. Essa é uma outra parte interessante. Então, essa identidade primordial, a alma, ela tem subsistência por si só. É o ego que tem que dar oportunidade para ela se manifestar, para ela trazer. Aí, assim, a alma precisa, assim, num corpo físico, esse conjunto ele tem que funcionar junto, vamos colocar, né? Porque é igual o carro, não adianta você ter o carro e não ter as rodas, ele não vai andar. Não adianta você ter o carro, ter as rodas e não ter o motor, ele também não vai andar. Isso. Seria mais ou menos uma analogia nessa ideia, você precisa ter esse conjunto para você andar, vamos botar, ter com uma consciência onde que você gera uma situação para você ter sucesso, né? E eu queria até antes, Osmar, a gente até, acho que o ego a gente teria que explorar um pouquinho mais aqui. Mas como o nosso tema hoje abordado aqui é consciência, ferramenta do sucesso, eu acho que a gente precisa mensurar uma outra palavrinha aqui, entender um pouco melhor ela. Consciência, tudo bem, é uma ferramenta. Então a gente já falou que consciência é ter ciência de, né? Você colocou aqui, a gente vai falar um pouquinho também, um conjunto de conhecimentos e sentimentos, né, que nos permite vivenciar. Só que se a consciência é uma ferramenta do sucesso, o que é sucesso? Para você, no caso. Porque, assim, tá bom, gerei minha consciência, mas e o sucesso? Eu tenho consciência agora para ter que tipo de sucesso? Para a gente poder mensurar melhor esse sucesso, né? O sucesso mais profundo, que ele se dá, que a gente fala depois da metade da vida, que é o desenvolvimento da parte de uma consciência mais profunda, é a realização da junção de todos esses elementos, da máscara, do ego, da alma e do nosso código-fonte que vem logo em seguida. Uhum. Então, a autorrealização é o projeto que está no inconsciente. A vida, ela está programada para esse fim. Então, nós mergulhamos num estado de energias contraditórias extremamente assim, confusas, né? De trevas e luzes, uhum. De nobrezas e de pobreza infinita, né? As pessoas às vezes agem não como animais, muito pior do que isso, porque o animal ele vive de forma instintiva, uhum. né? Ele busca o que quer e vive da forma que quer, né? Então, falar que o homem vive como animal, nesse sentido, quando ele coloca para fora os seus instintos mais cruéis, a gente não está sendo honesto com o animal, sabe? Uhum. Então, essa quantidade, essa variedade de energias, o trabalho da autorrealização, realização de si mesmo, uhum. autoconhecimento é conhecimento do inconsciente, uhum. não é? É exatamente fundir a luz e as trevas e ser uma terceira coisa.
Uhum. Seria estado de Nirvana, que o pessoal fala? Seria um pouco isso? Seria esse estado de De Nirvana, consciência mais plena, seria o aí outra estado de consciência. Samadhi, seria o Uhum. estado de iluminação, Uhum. né? Ação iluminada, Uhum. iluminação, Uhum. seria o estado seguinte, da pessoa viver o agora o tempo todo, nada me identifica, não é? Então, essas pessoas, o nosso futuro, o nosso caminho é essa realização. Quando? Eu não sei. Então, é como diz o existencialismo, Sartre fala, uma vez colocado na vida, o homem está condenado a ser livre. Agora, como e quando, Condenado a ser livre. Olha que. é o ego que vai resolver. Uhum. Mas o ego precisa da consciência. Então, nós temos que entender a consciência de duas formas. A lógica, que é formada pelo ego e pela máscara, que me possibilita estudar, trabalhar, desenvolver, relacionar, criar riquezas. Né? Então, esse é a consciência lógica, cognitiva, acadêmica, que é estudada nas universidades, é estudada nos laboratórios, de todo jeito. Né? Essa é a consciência, ela é fundamental, porque ela vai providenciar, inclusive, recurso. Porque nós precisamos de recursos para poder existir. Então, de certa forma, uma pessoa muito pobre, perante a Deus, ela é pobre mesmo, né? Pobre de tudo. Né? É por isso que na história lá da parábola dos talentos, quem mais ganhou ficou com tudo. Mas quem não ganhou nada perdeu até o que tinha. Então, existe um processo. Esse valor é a consciência. É a consciência que permite você lutar ou não lutar por alguma coisa que não vale a pena. Não é? Você perder o seu tempo, perder a sua saúde por situações que não vale a pena. Então, o Jung ele vai dizer que a questão fundamental na vida de uma pessoa é se ela sabe que está ligada a algo infinito ou não. Então ele diz, aqui nessa vida ele souber que ele está ligado a algo infinito, as atitudes dele mudam, não é? Rapaz, deixa eu anotar muita coisa aqui. Eu tenho que pegar um papel também dessa mesa aqui. Ô, Lucas e Pedro aí, tá gravando direitinho isso tudo aí, moço? Grave aí. Bota aí, não, pelo amor de Deus, que o assunto aqui eu tô Então, é porque deliciando. eu estou aqui exatamente para poder falar o que eu aprendi, o que eu fiz para a minha vida e para a vida de outras pessoas que conseguiram entrar nesse processo. Porque esse processo é individual, mas ele não é trazido por ninguém fora de nós. Então é por isso que a linguagem da alma são os sonhos. Os sonhos devem ser a mensagem mais importante da vida de cada pessoa. Você deve anotá-los, mesmo que você não entenda o seu vocabulário, o seu significado. Porque quando você começa a abrir essa janela para o inconsciente, então as coisas que estão atulhadas lá, todos os traumas, todas as situações que estão impedindo de você chegar até a sua alma, elas vão sendo liberadas. Né? Então, é importante que a pessoa ela possa entender esses dois níveis de consciência. Nós vamos falar profundamente sobre o outro. Vamos entrar nesse daí. Não é? Vou pegar minhas folhinhas aqui, porque eu vou ter que rasgar isso aqui para me botar aqui do lado aqui. Mas vamos lá. Esses dois níveis de consciência, né, Osmar? Nível de consciência que está aqui. E aí a gente podemos iniciar por essa consciência lógica e cognitiva. Vamos falar um pouquinho dela aí para a turma aí. A consciência lógico-cognitiva, ela lida pelo raciocínio e pela razão. Ela só começa a funcionar na criança a partir de cerca de 6 anos de idade, mesmo com o estímulo de hoje. Porque até então, as células da glia e outras células do cérebro não estão em condições de lidar com a permanência da imagem, com a lateralidade, com uma série de coisas. Então, aí é preciso acolher a criança na sua fantasia. Aí as pessoas falam assim, mas se eu deixar ela fazer o que ela quer, depois ninguém vai controlar. Não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo para entrar no mundo da criança e viver a fantasia. É assim que o Walt Disney escreveu, que o Michael Ende escreveu, que o Hans Christian escreveu, que os irmãos Grimm escreveu, um mundo de fantasia, um mundo da imagem
inação, a imagem da ação. Então, tudo é possível para a criança. Osmar, deixa eu te perguntar, você foi falando aqui da criança, mas vamos botar o adulto, né? Porque o adulto, o mundo da criança, porque a gente coloca o mundo da criança é o mundo da fantasia, da brincadeira, né, como Da você falou assim, alegria, da conectividade constante entre tudo que existe, está tudo relacionado. E esse mundo da fantasia, porque a gente fala da criança, mas não tem um mundo da fantasia gigante também nos adultos, que é o mundo claro. do, sei lá, ganhar dinheiro, de ter o carrão, não sei se entraria nessa de fazer, sei lá, participar daquela festa, de participar daquele show, Então, se divertir, sei lá, em tal local, necessidades do ego, de ter aquela viagem, não seria essa... E são as confusões do ego, não é? Olha o ego de novo aí, né? Ele é que precisa de montar coisas, juntar coisas, né? Ele é que precisa de ter uma quantidade de, né, cada vez mais, porque é ilimitado. Uhum. O desejo do ego é ilimitado. Só que ele também cobra muito caro por conta disso, que é exatamente a pessoa direcionar a sua vida, perder contato com a família, perder contato com a natureza, perder contato com a sua alma. Aí é onde eu entro de novo no ego e na máscara, e na persona. Aí meio que o ego não se mistura com a persona ou não, nesse caso o tempo todo. O tempo todo. Porque, igual você falou, aí a pessoa começa a se distanciar naquilo que é essa consciência de sucesso que a gente falou lá, né? Que você começou a explicar um pouco, né? Consciência é a ferramenta do sucesso. Mas o que é sucesso? Né? Aí você falou, né? Um pouquinho sobre a questão de você ter essa autorrealização, de você ter essa junção de persona, ego e alma, né, para você começar a acessar esse código-fonte, vamos colocar aí, né, essa autorrealização. E aí, essa mistura de ego e persona, que ponto que você vê onde que mais as pessoas se perdem, Osmar, nesse lado aí? É quando elas começam a viver mais só pelo lado material? O ego é muito lado material? Ou o lado só você vai entrar nessa parte de sentimentos e emoções? O ego é só vivenciar emoções? Mas o ego é só emoções. Só emoções. As emoções são os nossos professores. A gente leva lições das coisas que não dão certo para poder entender os caminhos. Não é? Uhum. Viver a emoção é importante. Se perder na emoção é prejudicial, não é? Então existem emoções tóxicas, que é o medo, a raiva, a inveja, o ódio, uma série de o sarcasmo, né? Que vem da denegrir as pessoas, né? É muito ruim quando você começa a receber assim no WhatsApp pessoas que tem alguma deficiência qualquer, falando as coisas, e isso aí é muito ruim. A gente não deve passar para frente essas figuras, e nem mesmo as palavras. Não é? Osmar, deixa eu te perguntar, você falou aqui dos... Aí tem as emoções nobres. Mas falando das emoções que não são nobres, né? Não sei, seria que nome pode ser, não são nobres, seria esse nome, não? Tóxicas. Falando das emoções tóxicas, sarcasmo. Por que a pessoa zomba da outra? Qual que é o motivo dela ter essa atitude, né? Porque... alienação. Ela projeta na outra aquilo que ela não quer ver nela o tempo todo, não é? Isso é forte. Então, esse é uma questão fundamental. Eu falo do outro para não falar de mim, para não olhar para mim. E às vezes você está falando do outro, coisa que você tem num grau menor, ou então você tem que estar guardado ali. E quando o outro ele expressa alguma coisa que eu tenho, mas não quero saber, eu fico com raiva dele também. Não sei por quê. Eu não tenho ideia por quê, eu não tenho a lógica por quê. Mas aí eu tenho um tipo de dificuldade com aquela pessoa. Ele passa para mim, através da voz, através da aparência, do seu modo de ser, alguma coisa que eu tenho, mas não quero saber. Então eu preciso saber aquilo que me aborrece é o meu caminho. É como, por exemplo, aquele livro, A Doença como Caminho. Não é? É excelente esse livro, gente. Que você já leu, ele começa de uma forma assim, né? Esse é um livro que aborrece as pessoas, que mostra a realidade dos seus problemas não resolvidos, a doença. Propomos
mostrar que o doente não é uma vítima inocente de alguma imperfeição da natureza, mas é de fato o autor da sua doença. Então, é uma coisa assim que aquilo que eu tento controlar, que eu tento esconder, me controla. Né? E aí você vai ficando cheio de impossibilidades, que são os complexos, as complexidades. O que é isso? Pedaços de você mesmo que você reprimiu no inconsciente. Reprimiu por quê? Para você não enlouquecer e continuar vivendo. Então, mas depois você tem que resolver isso, porque isso vem à tona na hora que quiser. Aí vem outro assunto gigantesco, inconsciente, né? Você vê que é o consciente e o inconsciente, aí as polaridades, né? Exatamente. Tudo anda junto, né, Osmar? Tudo anda junto o tempo todo. Por isso que o homem é tão poderoso. Por isso que o ser humano é muito mais do que ele pensa que ele é. Ele é a verdadeira luz, ele é a verdadeira criação divina. É impressionante. Então, tem uma história que se fala que os deuses e os anjos, eles têm muito medo do julgamento do homem, porque o homem foi mandado para viver na matéria, no meio dessas quantidades de energias contraditórias, e os deuses e os anjos esconderam dele que ele era Deus também. E eles ficaram com medo de um dia o homem descobrir e eles serem julgados. Aí fizeram uma reunião entre os deuses, falaram assim, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai esconder essa verdade deles? Eles são deuses, um dia vão descobrir. Aí fala, não, esconde nas nuvens, porque eles não têm asa, eles não vão encontrar nunca. Aí fala, engano seu, eles vão inventar tudo enquanto é tipo de aparelho, e o espaço não vai ser mistério para eles. Aí o outro falou, então vamos esconder no oceano, no fundo do oceano, no lugar mais profundo. O homem não é peixe, ele não respira dentro d'água, eu quero ver ele achar. Eu falei assim, engano seu, eles vão criar todo tipo de equipamento e o fundo do oceano não vai ser nenhum mistério para ele. E não tinha jeito, até que apareceu um Deus mais antigo, falou, seus bobos, se você quiser que o homem não encontre a verdade sobre ele, esconda no seu inconstante coração. Ele nunca vai procurar lá. Então o coração é a sede do encontro das energias negativas e positivas e a criação de uma nova energia, que é a energia da luz, que é a energia crística, que a gente chama, do cristal, né? Nesse sentido. Essa é a função, se fala de Cristo, aquele que cristalizou, que passou pela dualidade das trevas e da luz, e não era uma coisa e não era outra. Era uma terceira. E aí chega Esse é o consciente e o inconsciente. Justamente. Aí chega nessa consciência que a gente chegou ali, né, nesse código-fonte aí que acessa tudo. Aí entrou na Matrix. Entrou na Matrix, exatamente. Passou pela Matrix. Passou já, né? Verdade, porque você lembra no final do filme Matrix, da trilogia, do terceiro, ele pede ao programador para que mude o programa para que o homem possa ter a oportunidade de sair da Matrix, de sair daquela corrida dos ratos, corrida atrás do rabo, né? Que é o ego fica fazendo isso o tempo todo, repetindo tudo o tempo todo. Né? Aí o que o programador fala? É impossível, o sistema se autoalimenta, se retroalimenta. Quer dizer, eu coloco uma outra programação nele, ele volta novamente. Então isso é que o ego. Então, como que eu tenho que fazer com o ego? Opa. Lutar contra ele? Não, eu tenho que acolher. Sabe? Eu tenho que dizer, olha, você está certo nas suas escolhas, só que elas têm algumas consequências. E aí, se você desenvolver a consciência da consequência, você pode fazer outras escolhas. Você precisa mesmo de comprar isso tudo? Você precisa mesmo de comer esse negócio? Precisa de beber essa quantidade de coisa? Então, aí você desenvolveu dentro de você uma relação de parceria interna. Você conversa com você mesmo. Espera aí, o que você está fazendo? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? É aquela história dos talentos. O que você fez com o dinheiro que eu te dei? Com o tempo, com a inteligência, com a saúde? Não é? Aí então, quando você coloca isso aí, você para de julgar. Cada um é um sistema. E o pai, né, que estava ali para... Exatamente. Então, a distância que ele está dessa consciência é um problema da história dele. Sabe?
Então você tem que confiar que um dia, eu não sei quando, ele vai chegar numa consciência profunda. A perfeição não existe. A física mostra que a lei, que a realidade funciona pelo emaranhado de energia o tempo todo. Você olha para uma floresta exuberante, ela vive de movimento. Os animais comem os outros, as folhas caem, apodrecem e a floresta existe para sempre. Não é? Então, o ego precisa entender isso. Ele precisa abrir mão, ele precisa acessar, se apropriar dessa parte. Que, na verdade, a vida não é uma luta, como se pensa. Não é? A vida é um caminho. Por isso que é aquela questão, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Viver qualquer um vive, de qualquer jeito, né? E a melhor forma de fazer esse acordo com o ego é bater nesse papo aí. Quando que é a hora que quebra esse processo, Osmar? É conversar com as exigências dele, né? Vamos dizer assim, é um hábito constante que você tem, é um exercício que tem que ser feito, é isso? Exatamente. Constante. A gente desenvolve isso e a gente consegue mudar as emoções, não é? Agora, a gente também precisa evitar aquilo que não presta, que não tem nada a ver. Principalmente as imagens criadas e as histórias criadas que nos mantêm ali sobre um jogo que não é nosso, que não é verdade. O cara inventou aquilo, arrumou um cenário, colocou um ator, e eu fico ali louco para ver aquilo, fico com raiva de um, começo a amar o outro. Eu perco meu tempo todo, eu perco toda a minha consciência, toda a minha possibilidade. Então é melhor você sentar e escrever. Escreve para você mesmo, né? Escreve com essas partes que você quer resolver. Se você quer fazer exercício e não consegue, quem em você está te sabotando? Se você quer mudar a sua alimentação e não consegue, conversa com essa parte que quer comer o que você não deve. Não é? É uma parte que está dentro de você. Faz um acordo com ela. Não é? Caramba. Pois é. Vamos, o tempo todo. Isso daí, vamos colocar, nós estávamos ali no nível de consciência. Trabalhando a consciência lógica, seria isso daí que a gente está falando. Trabalhando a consciência lógica. Que essas anotações eu sou aquilo que eu escolho. Legal. E a minha escolha depende da consciência que eu tenho. Bacana, isso é bem bacana. Osmar, nós temos outra consciência aqui, que você vai falar para a gente um pouquinho, que é a consciência subjetiva. Conta um pouquinho dela aí. Né? Essa é poderosa demais. Eu fico impressionado e várias vezes por dia eu me lembro de agradecer, de ter gratidão por começar a desenvolver essa consciência. Ela tira a gente da luta, sabe? Ela resgata a criança que não foi atendida. Ela resolve os traumas quando a gente não foi atendido. Ela tira a gente das nossas doenças, ela tira a gente dos casos de justiça, ela tira a gente do ressentimento, sabe? Essa consciência ela é muito poderosa e ela se manifesta o tempo todo dia, durante a vida toda. Pelo menos, em média, 1/3 da minha vida eu passo dormindo e uma parte disso eu sonho pelo menos umas 4 vezes. Todo dia, mano? Todo dia. Legal. Né? É claro que isso, na hora que o ego e a máscara dormem, porque eles não podem funcionar naquela voltagem do cérebro, aí então essa parte transcendente de muitas e muitas vidas, de muitas e muitas experiências, elas então vêm à tona, através de quê? De uma linguagem disruptiva, de uma linguagem simbólica, e eu preciso entender o que é que está sendo dito ali. E aí, então, para acessar essa consciência, eu tenho uma outra parte importante. Todo esse material que eu estou falando, isso está tudo estruturado há mais de 100 anos. Especificamente a partir de 1913, sabe? Então, o que acontece? Por que há mais de 100 anos o homem não se apropriou daquilo que é dele e que transformaria a vida dele? Boa pergunta. Por causa da prepotência do ego, dele achar que ele é o que ele não é. Não é? Porque quando você passa a ser o que você de fato é, você não vai ter o trabalho de ser o que você não é, os seus papéis. Não é? Então, isso é fundamental, isso funciona dentro de uma relação de família, dentro de uma relação de coletividade, de um grupo de empresa e de tudo, qualquer outra coisa.
Quando você lida com a alma das pessoas, elas se ligam naquilo ali de uma outra forma. Aí é que vem o sentimento. O sentimento nasce do coração. Ele não nasce da razão. Ele não nasce do raciocínio. Ele é a responsabilidade de todas as obras de arte, de todos os eventos que você vê, de toda a ação da criança, não é? Então, ele não está sujeito a nenhum tipo de julgamento. E aí, o exercício importante, além do sonho, porque para você poder aprender a lidar com o sonho, você tem que estudar alguma coisa, né? Tem vários livros, uns melhores do que os outros. O que eu achei de melhor até hoje é a imaginação ativa. Uhum. O que é o inconsciente? Uhum. É como que ele se manifesta? Uhum. E o que é a imaginação ativa, que é o que eu estou passando a falar agora. Uhum. A imaginação ativa é a capacidade de conversar com as suas partes internas, com as coisas que provocaram e provocam emoções tóxicas que você não consegue resolver nunca. Você sabe que tem que fazer, mas não faz. Você vai acumulando coisas na sua casa, em todos os lugares, vai deixando para depois, e esse depois nunca chega. Não é? Uma hora eu faço isso, outra hora e você nunca que faz. Então você não está vivendo o presente. Como não tem o passado, porque já passou, e nem o futuro que não chegou, aí você fica sem vida, você fica só elaborando coisas que estão reprimidas dentro de você. Aquilo te domina. Então eu preciso entrar em contato com ela. A imaginação ativa, ela consiste especificamente em fazer perguntas e anotar respostas àquelas perguntas. Uhum. Aí vai acontecer um problema que vai atrapalhar. Você precisa de entender, que é o julgamento do ego. Uhum. Você está ficando doido conversando contigo mesmo? Isso que eu ia falar agora. Aí eu poderia dizer, não, eu sou doido se eu não conversar. Porque a melhor definição de inconsciente que eu já vi é a seguinte: o inconsciente é um ser maravilhoso, é uma área maravilhosa, composto de forças, formas de inteligência e até personalidades distintas, que não são percebidas, mas que vivem dentro de nós. O seu domínio é muito maior do que imaginamos. Algo com vida própria e completa, toda sua. O inconsciente é a fonte secreta dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Nos domina de forma poderosa por não sabermos, suspeitarmos da sua existência. Então, imagina se eu chego para uma pessoa e digo para ela que ela tem personalidades internas, que não tem nenhum compromisso com a vida dela, e tem uma vida própria e completa, toda dela. É isso que está arquivado no inconsciente do ser humano. Por isso que o ser humano de verdade é poderoso. E ele não sabe disso. Eu preciso conversar com essas partes, que são partes abandonadas, pedaços meus que precisam ser acolhidos, trazidos para a realidade. E quando que essas partes, elas entram sempre na questão da infância, essas partes que não... Esse inconsciente, ele vem da onde, Osmar? Ele vem desses abusos, desses momentos que você não tem uma consciência, você não tem uma idade, vamos colocar, porque uma criança que, sei lá, sofre um abuso, cara, assim, ela vai gerar um trauma, né? Vai gerar um... E aí, ela vai para o inconsciente dela, seria isso? O inconsciente absorve isso daí e fica guardadinho lá. Mas tá lá, não interessa. Tá lá, se você não mexer naquilo lá, vai ficar lá o resto da vida e te atrapalhando. O passado que não é resolvido, ele não é passado, ele é presente. E aí ele se manifesta de uma série de impossibilidades. Essas impossibilidades, essa falta de dignidade interna, essa falta de autoestima, faz com que a pessoa se coloque de uma forma subserviente em todo tipo de relação. Na família, no trabalho, na relação afetiva e tudo. Então, ela vai sempre manifestar essa necessidade de ser acolhida. Mas a história dela, só ela pode acolher. Só ela que sofreu aquilo, só ela que sabe. Então, nesse processo de imaginação ativa, que pode ser tirado das histórias do sonho, eu consigo fazer a pessoa voltar lá naquela história
depois de 20, 30, 40 anos, e acolher aquela criança que ficou parada lá. Aquela criança está lá, ela não saiu de lá, né? Então, eu preciso, esse é um trabalho individual, ninguém pode fazer para você. Quando se tentou fazer isso através da hipnose, antes do Freud, o Jean Charcot, ele colocava a pessoa em estado hipnótico e aí então ele descobria qual foi o momento do corte, o momento do trauma que aquela pessoa adquiriu, aquele problema, aquela impossibilidade. Aí o que acontece? Ele tirava a pessoa do estado hipnótico e revelava, mas a pessoa não conseguia resolver. Porque a pessoa tem que viver. Porque não tinha consciência também, né? Exatamente. Então é uma coisa interessante, por exemplo, o trabalho do Dr. Stan Hewlett, que é o Ho Oponopono, que ele faz em 4 etapas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. É lógico que falar isso com uma ladainha não vai adiantar muito, mas saber por que está falando, eu sinto muito por quê. Ciência Olha, dele, eu sinto muito porque você não foi acolhido conforme deveria, na sua inocência, na sua impossibilidade, na sua falta de consciência das coisas, na sua infância, você não sabia. Então eu sinto muito que você não encontrou uma família, não encontrou uma sociedade, uma escola que pudesse te acolher. Me perdoe, porque eu nunca soube disso. Você está falando para você mesmo. Eu nunca soube disso, como é que eu sei agora? Estou imaginando isso daí. Eu falando comigo mesmo, mas vamos lá. Exatamente. Eu nunca soube, então me perdoe. Agora eu te amo, porque eu sei que você é um ser divino, na sua luz, na sua inocência, na sua falta de interesse de manipular qualquer coisa. Tudo que você aprendeu que não presta foi ensinado, não foi você que trouxe. Não é? Então, agora eu sou grato, porque essa descoberta faz com que eu traga você para mim e eu cuide de você a vida toda. Né? Então, esse é o mistério do resgate da criança interior. É um trabalho extremamente interessante. Eu fiquei impressionado quando eu desenvolvi esse trabalho e depois eu vi que muitos sonhos e muitas coisas esquecidas vieram à tona durante o trabalho. Era um trabalho de 12 horas. Eu não voltei a fazer depois da pandemia. Justamente, né? Vamos até falar um pouquinho dessa questão desse trabalho. Você tinha você fez esse trabalho na questão de, vamos dizer assim, seria um workshop, não? Seria um encontro, uma imersão. Uma seria imersão de né? 12 horas. Tá. Então, nessas 12 horas, a gente trabalhava o ritual dos 4 elementos. Do ar, que era meditação, da terra, que é onde vem o nosso corpo, o nosso sustento, o nosso abrigo. A gente precisa de uma relação com a terra mais viva. A terra é um ser vivo. Nós estamos na pele dela, poluindo tudo, furando tudo, colocando asfalto, entende? Nós temos que ter esse contato com a terra. Então tinha o ritual da terra, do fogo, porque é o grande transformador, aquele que queima tudo, e finalmente o da água, que é o elemento que permeia tudo. A água é a única que pode vencer o fogo, vencer tudo, né? Assim, e ela alimenta a terra, fazendo germinar, ela evapora e é carregada pelo ar e faz chover em lugares diferentes. Então, esse elemento água, da qual o nosso corpo tem a maior parte, era o último ritual. Mas as lembranças vinham o tempo todo. E essa imersão, assim, tem que ser um número limitado, né, de pessoas, porque você não pode fazer isso. Eu fazia com o máximo número de pessoas umas 15, porque todas as pessoas depois elas tinham vontade de dizer as coisas delas, sabe? E algumas se sentiam encorajadas em contar aquilo, e aquilo vinha com a carga de emoção muito pesada. A pessoa chorava muito e as outras pessoas acolhiam. Então se criava uma coisa extremamente forte. Eu não tinha previsto isso. Logo da primeira vez que foi feito, eu escrevi uma pequena apostila sobre isso de forma prática, por que estava fazendo. Inclusive eu falava sobre a questão do Novo Testamento, a não ser que o homem volte a ser criança, ele não entra no reino, e principalmente das 3 transmutações de Nietzsche, né? Quando o espírito é camelo, depois vira leão, depois tem que virar criança.
para ele poder entender. Então, era uma coisa extremamente poderosa, porque a gente colocava ali, por exemplo, as balas de criança, as balas de coco, a jujuba, aquilo era consumido que você nem imagina, porque aquela criança estava faminta, sabe? E as pessoas, então, se sentiam livres no local que era feito, um local muito bom, a natureza, era uma chácara lá do Parkway, né? Porque tinha que ter a terra para a gente trabalhar aquelas coisas todas. Então, esse é um trabalho que tem que voltar a ser feito, porque tem gente que está tão cristalizada na história da infância, porque a pior coisa é o castigo e a repressão. Eles não educam porque eles constrangem. A educação não é isso, sabe? Então a criança tem que ser acolhida na sua história, qualquer história. Você entra no mundo dela, você senta no chão com ela, você acompanha, vai ter um ponto que aquilo ali vai começar a entrar na realidade, que é quando ela começa a raciocinar, essa coisa toda. Então todos nós tivemos a nossa criança abandonada. Essa imersão aí de buscar essa criança interior, isso é uma coisa que talvez muita gente evita, né, Osmar? Porque você, como você falou, que você não previa, né? E você falando e imaginando, né? As emoções vêm à tona total, porque a pessoa vai pegar aquilo que às vezes foi um negócio que traumatizou ela e vem assim, na cara dela assim, ela... Será que eu vou dar conta de suportar isso? Aí deve vir muito choro, muito... Né? Sim. Muita emoção, vamos colocar assim, né? Mas vem também a compreensão, né? Vem a consciência, sabe? E aí então eu ensinava a pessoa, fala, hoje eu não estou mais lá, eu vim aqui te buscar. Hoje eu tenho dinheiro, eu tenho compreensão, eu tenho carro, eu tenho casa. Então, quer dizer, essas coisas todas que identificam a pessoa, isso era muito forte. Porque fala assim, se eu tivesse lá como você era naquela época, ninguém ia fazer isso contigo. Entendeu? Porque às vezes eram as coisas mais simples. Uma criança que às vezes ela fala uma coisa fora de hora ou faz, a pessoa vai lá, né? Porque a criança ela tem necessidade de exercitar certas coisas para ficar gravado no córtex. Jogar as coisas, correr, esconder. Por que ela brinca de esconder? Ela tampa o rosto e acha que você não está vendo ela. Eu queria saber por quê. Ué, porque ela não tem a permanência da imagem no cérebro. Quando você sai, você acabou, você não existe. Não adianta você dizer, papai vai ali na padaria, ele já volta. Não adianta dizer nada disso. Antes dos 4 anos. Ela não entende a temporalidade, ela não entende o espaço. Não é? Então ela tem aquele vínculo com o mundo através daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas têm que estar disponíveis para essa criança. Por isso tem que fazer muita coisa na escola. Esse negócio de colocar a criança né? em fila, um atrás do outro, fazer rezar, que bobagem. Sabe? Você tem que pôr para brincar com tudo. Tudo vale a pena. Né? Todo tipo de brincadeira, qualquer história. Por isso você falou de brincar, né, com a criança ali, né, que a gente falou ali no início ali. É o segredo. Né? Não é? De você entrar na fantasia da criança, né? Exatamente. E olha que coisa interessante falou aí, Osmar. E, cara, veio justamente consciência de, ciência de, cara, me fez vários entendimentos aqui. E aí você tem que saber lidar com a pessoa, você é um psicólogo, eu acho que também cada paciente é uma história, você não pode... Você tem que dar o remédio conforme... com a dosagem conforme a doença, né? Porque senão eu tenho que respeitar o momento dele. Eu tenho que respeitar, inclusive, as confusões que ele faz. Ele tem o direito de ser o que ele é. Não é por aí que ele vai entender as coisas, é quando ele é acolhido. É de outra forma que é feito isso. Não é? Eu, às vezes, sei exatamente o que ele precisa, onde é que está, mas se ele não pode perceber, eu não tenho o direito de atropelar. Então, o Freud chamava isso de psicologia selvagem, que é muitas vezes que o médico fala, né? Olha, você vai ter que aturar isso o resto da vida, isso não tem jeito. Isso a gente vai ter que falar depois, Osmar. Cara, você vai falando aqui, vai pegando as ideias aqui. Deixa eu pegar outra folha aqui. Essa questão da consciência, da gente ter a consciência, como lidar com cada fase da criança, porque, se eu estiver errado, você me corrija. A maioria dos traumas ele é gerado na infância?
A grande maioria? Todos os traumas são gerados na infância. Certo. Porque uma criança, quando ela é atendida nas várias fases do desenvolvimento dela, que o Freud coloca isso como uma coisa que é até hoje, que é a fase de psicossexual, né? Uhum. Quer dizer, da identidade dela, né? Uhum. Então ela começa exatamente na fase oral, ela Uhum. percebe o mundo pela boca. Então o fato dela ser alimentada, o fato dela estar em contato com o seio da mãe, dela estar em contato com o alimento, tudo ela leva na boca, ela quer mastigar tudo. Então essa fase tem duas partes. Tem a parte que ela não tem os dentes, até 4, 6 meses, mais ou menos. E aí, depois que tem os dentes, ela começa, que a gente chama de fase canibalística, que ela começa a morder em tudo, às vezes morde até na pessoa, em outra criança e tudo. Então, nessa fase, a criança tem que ser alimentada com alguma coisa mais sólida, para ela aprender aos poucos a mastigar, a usar a capacidade de incorporar as coisas, né? Esse incorporar as coisas é muito interessante, porque quando a pessoa leva no consultório um sonho que os dentes estão quebrados, estão podres, eu já sei que o inconsciente está dizendo que ela não está agredindo conforme deve agredir a vida. Então, essa é, vamos dizer, a agressividade santa que ele aprende. Então, nós temos uma força tremenda na mandíbula. E ela precisa disso aí para poder triturar os alimentos, para poder começar as fases da alimentação. Então, os problemas relacionados aos dentes estão ligados a essa fase da falta de condição de incorporar a vida, incorporar as coisas. Você pode incorporar e de ter atitude, de ter assumir atitude, a responsabilidade. Exatamente. Interessante. Trabalhar, fazer as coisas, não ter preguiça, né? Então, essa é a fase. São muitos sonhos que aparecem com isso. Hoje tem algum... Você tem algum manual? Manual, acho que... Não sei se isso seria um manual, Osmar, mas tem... Você já tem catalogado aí essas imagens, porque você deu um exemplo na situação da boca, né? Ou outros livros que tem isso catalogado, ou isso serve para cada pessoa, muda, ou vai começando a criar um padrão, né? Eu acho que... Não sei, eu acho O que padrão mim, é muito... Ele é muito... Ele não é constante. Não é, porque não, né? cada história é um universo. Entendi. Então, alguns símbolos eles se mantêm assim constante. Uhum. A água, o sol, né? Os grandes animais que são assim símbolos de poder, né? O carro, a casa, as edificações, tudo isso tem um significado, né? A casa é a psique. Tem o banheiro, tem a cozinha, tem a sala, tem o quarto. Então a pessoa sonha com um quarto que ela nunca entrou, quer dizer, tem alguma coisa fechada nela que ela não tem acesso. Ela sonha que o banheiro está sujo, é a questão da energia. Ela vai na cozinha, mas não tem comida, ela não está se alimentando. Ela não está falando da comida, do arroz e do feijão. Ela está falando do pão da vida. É isso que interessa o inconsciente. É esse princípio básico. Cara, que aí vai entrar na consciência, que a gente vai mudando aqui, o mundo vai rodando e a gente vai chegando, vai entrar nessa consciência subjetiva que você estava Exatamente, falando, né? essa Que ela parte começa da a acessar, consciência subjetiva. que na verdade ela está no inconsciente, Osmar, seria isso? Sim, essa consciência está, parte dela, você tem que acessar esse inconsciente para você criar essa consciência subjetiva, é isso? Tem. Agora a gente chega num ponto importante da consciência subjetiva, da consciência do inconsciente, da consciência do universo, da criação. O mistério da criação. Todo o mistério que fez com que o mundo seja o mundo, o universo seja o universo. Existem duas questões fundamentais. Nós estamos falando até agora sobre o que está reprimido. Os traumas que a pessoa não foi acolhida. Aí tem uma outra parte que a gente chama de arquétipo, no sentido de ser eterno, as leis universais. Arquétipo, arcaico, antigo, arca, barca, todo com essa declinação dessa palavra arquétipo, são as partes existenciais de organização da consciência pura, não é? Então, nós temos alguns arquétipos no inconsciente, que eles precisam de ser acolhidos pelo ego para que eles possam exercer a sua força, a sua energia. O principal dele é o da grande mãe.
Só que o da grande mãe, que cria tudo, que a partir da diferenciação do caos em dois elementos masculino e feminino, Cronos e Geia, a vida se tornou possível. Então a vida se torna possível pelo feminino. Uhum. E aí nós temos um grande problema, que é o abandono do feminino. É a falta de condição de tratar o feminino com dignidade, de promover o seu progresso. Porque o feminino está identificado com uma coisa essencial, que é a estética, a felicidade, a alegria. Então, tudo que você vê que acontece depois da Idade Média, daquela época obscura, violenta, suja, de tantas pestes, aí você tem o despertar da consciência feminina, que é exatamente a beleza do Renascimento. Sim. A beleza... Até porque antigamente as mulheres assim, não eram nem consideradas. Não, era a totalmente primeira ideia abandonadas, desconsideradas. da Divina Mãe é Estar, quer dizer, da Pérsia, antes da Pérsia, né, que era uma mulher que doava a vida com aqueles seios enormes, com um vento enorme. Então aquilo era um tipo de beleza. Mesmo na Grécia, as mulheres mais rechonchudas, elas eram também retratadas como a beleza. Não é? Então nós fomos para o outro extremo, não é? Para as mulheres esqueléticas. Não é? Então o feminino ele tem que ser equilibrado novamente. Nós temos que ser... Se você quer ver o sucesso de qualquer homem, você vê como é que ele trata a mulher. Então, esse arquétipo da mulher interna do homem, ele é fundamental na criação, na força, e nas emoções mais, assim, mais nobres, do acolhimento, da caridade, do amor ao próximo. Isso tudo pertence a essa parte do feminino. Só que tem aí que entra esse feminino, como está descrito no livro Ânima. O Jung ele vai dizer: uma hora ela é a fada, outra hora ela é a bruxa, uma hora é a santa, outra hora é a prostituta. Então todas as qualidades estão dentro. Você só desencanta, por isso que aparecem as histórias das bruxas, das fadas, nos contos de fada, no conto das bruxas e tudo. Você só consegue desencantar se você acolher. Só tem que desse acolher jeito. todo mundo. Todos os Você tem lados. que acolher, exatamente. Então, e quando você fala acolher, você falou justamente acolhido pelo ego. E aí o ego que tem que acolher isso daí? É o ego que tem que acolher. Eu não entendi essa parte. Ele que cuida. Ah, o ego que você cuida. Fala assim, que olha... é o dono da chavezinha. Eu estou vendo a sua história... Abre a porta e entra, vamos olhar tudo. A sua história é muito difícil, mas eu respeito que você tem condição de resolver isso. Você realmente veio com uma tarefa difícil de resolver, mas você é capaz, não é? Porque essa parte da construção... Outro dia eu estava lendo uma questão extremamente importante. O Van Gogh, ele morreu em anonimato, pobre, doente, né? Todo mundo sabe. A cunhada dele, que era casada com o irmão que cuidava dele, que ele vivia mais internado, pintava uma tela por dia, foi que transformou o Van Gogh no Van Gogh que é. A cunhada. A cunhada. Ela começou com poucas reuniões entre críticos, porque ninguém ligava para a pintura dele. Achava que aquilo não tinha sentido, não tinha valor, era muito louco. Então ela abriu, ela revelou. É uma coisa muito poderosa o feminino. Então esse é o arquétipo principal que tem que ser cuidado, que tem que ser trazido. E ele recebe a simbologia no mundo todo. Em cada lugar ele tem um nome diferente, ele tem uma história diferente, não é? Então, num lugar, aqui a Nossa Senhora da Aparecida, no México Nossa Senhora de Luján, na França Nossa Senhora de Lourdes, em Portugal Nossa Senhora de Fátima, e por aí vai. Então, essa Nossa Senhora, essa grande senhora, ela é a dona da vida, ela é a dona do arquétipo, ela é a natureza, ela é que faz as coisas acontecer. Como a pessoa não pode entender uma coisa dessa? Não é? Então você vê que essa questão dessa violência contra a mulher, uma coisa absurda, não é?
colocar ali a mulher vista como um objeto é uma situação muito problemática para o desenvolvimento. Né? Então esse é um arquétipo, está no inconsciente. Não é? E no caso, é muita, muito nó que vai dando, né, Osmar? Vai puxando aqui, entra ali. E ainda na consciência subjetiva, que na verdade que ela precisa acessar esse inconsciente. Vamos para o outro lado, então. Tem um arquétipo que é o feminino, que precisa, mas para o arquétipo feminino precisa de um masculino, né? E mas o masculino, antes de chegar no masculino, a gente precisa falar que esse poder do feminino de criar desenvolve a questão da maternidade possessiva. Uhum. A maternidade possessiva, que a maioria dos homens tem, que é o complexo materno, só pode ser resolvido por ele. Porque se aquela mulher não foi acolhida na sua realidade, aquele poder que ela tem de ser mãe vai perdurar para sempre. E aí ela vai projetando aquilo, não vai largar aquilo nunca. Ela só larga se a parte masculina cuidar, quer dizer, se o marido, o companheiro, cuidar dela. Dá todas as condições para ela ser quem ela é e desenvolver. Aí ela aceita abrir mão da maternidade. É totalmente inconsciente. Né? A maternidade possessiva é responsável por uma série de situações de crises existenciais. Não, mas a maternidade possessiva, dá um exemplo aí na questão da... A mulher só viver para a criança, para o filho? Como que é? A vida toda, ela não larga, ela não deixa o filho ter a casa dele, não deixa ele ter as coisas dele. Em todas as frentes. Aí eu tô pensando como criança, mas aí o cara tá velho e tá filhinho da mamãe ainda. Então tem uma história interessante no livro do Dr. Hollis que chama Sob a Sombra de Saturno. Aí ele conta a história que um determinado paciente dele fez um bilhete para a mãe, dizendo assim: por favor, deixe eu resolver as minhas questões com a minha esposa, não é? Porque ela vivia se intrometendo, ela vivia querendo, achava que a mulher gastava o dinheiro dele, não arrumava a roupa dele direito, não cuidava disso, não cuidava da casa, porque para a mulher que não abriu mão do filho, nada que a outra faz presta. Aí então ele fez esse bilhete para a mãe e a mãe respondeu: filho ingrato, você jamais vai saber o quanto feriu o coração da sua mãe. Você, por todos os 10 homens que poderiam ter sido seu pai, você terá apenas uma mãe. E eu não durarei muito nessa vida, mas eu quero meu filho de volta antes de eu partir. Então, que amarração braba essa daí, hein? Pois é, mas é isso que está ali. É isso que acontece, é isso que vai no consultório. Uhum. E eu não consigo fazer o indivíduo administrar isso. Porque o fato dele se livrar do complexo materno não é ele brigar com a mãe dele, não é ele evitar a mãe dele. Ele cuidar de um jeito dela que o complexo materno não transforme ele no herói da mãe, porque o herói não tem saída. O herói tem que virar guerreiro. Você sabe disso, que você já leu isso, né? Seja o Rei Guerreiro Mago Amante, você já leu. Então hoje você trabalha como guerreiro, você está desenvolvendo a sua empresa, está cuidando das pessoas, está vendo como é que o mercado funciona, qual a melhor maneira de fazer. Então isso é o guerreiro. Porque o guerreiro tem um propósito, o herói não, ele é só lutador, ele luta sem parar. Depois acaba enforcado no final, ele não tem saída. O herói é filho da mãe. Quer ele brigue com ela, quer ele seja subserviente a ela, ele não tem saída. Pronto, você falou o lado do arquétipo aí tu falou assim, ainda dessa polaridade do que fica ali preso à mãe por causa vamos dizer, dependência emocional, que você fez essa passagem aí. E quando que é o outro lado? Quando ele faz o contrário, repele a mãe, ignora a mãe, Aí ele se transforma no perverso. Porque esse sagrado que eu estou falando do feminino, ele precisa de ser obedecido em tudo. E aquela a quem você dividiu o corpo, todo o seu sistema nervoso, todo o seu sistema de circulação, existe uma relação profunda. Então a gratidão é sem dúvida a grande emoção em relação à vida.
Aquele que não tem gratidão à vida, ele fica perdido, ele fica sem identidade. Então, e a vida, no caso da mãe, que é a mãe da vida. Exatamente. Né? Então, isso é fundamental, porque você compartilhou tudo com ela, toda a rede neuronal, toda a rede de tudo. Então, quando você lá dentro, o anjo da vida tomou conta de você. Quando o anjo saiu contigo, porque a criança é esse anjo, essa energia do anjo, daí que vem o problema de muitas questões da depressão pós-parto, não é pela mudança do estrogênio e de outros hormônios, é pela perda do poder da gestação, do anjo. Porque o anjo tem que acompanhar a criança. Ele vai ficar colado na criança até por volta de 6 anos. Por isso a criança tem aquela luz. E aquela luz atrai, então, os perversos, que querem tirar aquela luz da criança. Eles querem obter aquilo. É essa loucura, que aparece em muitas histórias. E muita simbologia, né, Osmar? Muita simbologia. Né? Esse anjo, assim, dá uma explicação um pouco melhor. Esse anjo seria uma consciência que está ali próximo dele? Exatamente. Esse anjo é exatamente essa parte que acompanha aquela vida desde os primórdios, da primeira existência. É o código-fonte que em cada vez que a pessoa chega na matéria, ele está ali acompanhando. Então, existem contratos existenciais nesse plano. Essa que é a questão. Porque às vezes é muito dolorido quando a criança é retirada de forma dolorosa, assim, muito cedo. Não é? E aí vem outros traumas, né, Osmar? Porque aí a gente acha que a criança, quando está na barriga, não está sentindo, não está se formando. Muito antes disso, desde a concepção. Desde o primeiro momento da concepção, a alma está aguardando que aquele corpo comece a respirar por conta dele mesmo. Comece a existir. E aí vai aquela fase, né? Assim, isso é fantástico. É muito assunto, hein? Deixa eu olhar aqui. Rapaz, o papo aqui tá bom demais, Osmar. Sei que hoje você tem um tempinho um pouquinho a mais, mas vamos parar um pouco agora ainda não, que tem algumas coisinhas aqui. E aqui tem mais arquétipos, né? Tem um arquétipo. Vamos voltar justamente para o arquétipo. O próximo arquétipo aí, qual que seria aí para a gente trazer essa consciência? Porque um papo de consciência é muita coisa, né? Nós temos o arquétipo do Pai. Aquele que está no Novo Testamento. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E por aí vai. É o Pai que está em mim que faz essas coisas. E assim como eu glorifico ele, ele me glorifica. Bom, então nós temos o seguinte, o arquétipo do pai, o homem, o pai biológico, o provedor, né, o Rafael, ele possui determinada quantidade, ele pode desenvolver esse arquétipo. Né? Então, esse é o arquétipo que dá identidade. Se o arquétipo do feminino dá a própria vida, o outro dá a identidade. Então, a pessoa tem a mãe como origem e o pai como destino. Só que nós vivemos uma época onde esse arquétipo do pai ele está profundamente complicado nos homens de poder, né? Todos eles praticamente. O homem que tem a identidade com esse arquétipo, ele se torna uma referência para uma nação inteira. Ele marca definitivamente aquela nação com aqueles princípios, né? Então, na história da humanidade, nós temos, em algumas vezes, esse homem. Exemplos aí. Por exemplo, Mandela, na África do Sul, Gandhi, na Índia, Winston Churchill, na Segunda Guerra, Abraham Lincoln, responsável pela alma do chamado sonho americano. Só quando ele fraco, diz, né? Nós não podemos criar uma nação em cima da escravidão. E não podemos acabar com os ricos porque eles que pagam o salário dos pobres. Olha só, ele está dizendo que você não pode explorar o outro. Você não pode construir sucesso em cima da vida do outro. O pobre não é pobre porque o rico é rico. E o rico não é rico porque o pobre é pobre. São outras circunstâncias da relação com a alma que o indivíduo não se apropria da abundância natural da natureza. A abundância natural da natureza. É só olhar a quantidade de semente que dá uma árvore. E por aí.
por aí afora. Então, a abundância é a lei do universo. Isso é do Pai. Isso é uma coisa do Pai. Então, o Pai permite tudo que você puder ser e te dá condições para você fazer isso. Ele não tem um projeto para você. Você não tem que cumprir as frustrações dele. Existe, então, o Pai, esse Pai que tem esse poder, que está ligado, por exemplo, à história dos reis de Salomão. Não por acaso ele, no Cantar dos Cantares, ele escrevia poemas à Sulamita. Então, qual que é a identidade? Se a estética, a beleza, a celebração da vida é dada pelo feminino, a justiça e a compaixão é dado pelo masculino. A justiça e a compaixão são responsáveis pela sustentabilidade de tudo, da vida, da família, da empresa, do país, de tudo. Então, por isso é que a pessoa sem consciência, ela constrói uma liderança igual a ela. Então, o líder, ele corresponde à questão do grupo. Hoje a física está explicando isso, quando ela fala na teoria geral dos sistemas. Eu acho que eu falei isso da outra vez, que a potencialidade do todo depende da potencialidade das partes. A plenitude do todo depende da plenitude de cada parte. Mas o todo não é a soma de cada parte. Então isso é infinito. Essa consciência, então, é a materialização da divindade. Então o homem é responsável pela criação de Deus. Rapaz, você está entendendo? Vai dar um nó na cabeça. Porque quando na grande história do paraíso, da expulsão do paraíso, o homem, então, ele tinha o código-fonte para poder estruturar. Se ele fica no paraíso, ele fica parado, albergado, não aprendia nada, tinha tudo à sua disposição. Então, a queda é uma ascensão. Está escrito no livro do Ken Wilber. Queda ou ascensão? Paraíso. Então, o que a filosofia fala? Quando você obtém tudo que quer, você não vale nada, você fica parado. Então, nós aprendemos com as nossas crises. Ou somos destruídos por elas, ou somos limitados por elas. É você que vai resolver. Por isso que o William Blake vai dizer, o idiota não entra no reino do céu por mais santo que seja. Porque o reino do céu não é feito de sair, é feito de trabalho e de arte. Essa que é a questão. Consciência, né? De consciência. Então, a consciência, essa consciência da existência do material que está reprimido, que eu tenho que elaborar, e a consciência das leis universais, em termos de pai e mãe, né? Então, nós temos lá os arquétipos da grande mãe, do pai universal, da razão, da lógica, daquele que organiza o sistema, que cria condições de gerar riquezas e continuidade, qualidade de vida, isso é masculino, né? E nós temos a criança, eterna criança, a criança interior. E nós temos, se você é um ser que manifestou num corpo masculino, você tem a contraparte feminina a ser elaborada. Se você manifestou num corpo feminino, você tem a contraparte masculina. São energias. Quando isso não é elaborado, ela vem para cima do ego e transforma você, né? Então, o que o indivíduo vai passando de uma relação para outra? Ele está em busca daquela parte que está dentro dele, que ele projeta no outro. O outro é uma tela. O outro é uma tela. Depois que ele entra em contato com o outro, que ele convive, ele vê que aquela pessoa não era a tela. Ela era uma pessoa como nós, como outra pessoa qualquer. Aí todo o encanto desaparece, ele larga aquela para ir atrás de outra. Então ele está em busca de quê? Da grande mãe universal. E ele está buscando lá fora, né, Osmar? Está buscando lá fora. E ele não vai achar lá fora. Nunca vai. Porque foi escondido aonde? Lá dentro do coração. Exatamente. Então, existe uma divindade, existe, mas ela só pode ser encontrada dentro de você. Se você encontra dentro, você encontra fora. Se você procura só fora, vira uma fantasia. Então, essa consciência de si mesmo, ela é extremamente poderosa no sentido de estruturar uma vida a qualquer momento. Não importa.
A mente não tem idade. Se você pegar isso, como muitas pessoas que vão no consultório começam a trabalhar isso aos 20 e poucos anos, 30 anos, sabe? Uhum. Eu tenho gente lá que está quase 70 e eles estão satisfeitíssimos. Fizeram um monte de confusão na vida, sabe? Não tem idade para ter consciência, né? Pra você Não. buscar mais consciência. Mas agora fala, caramba, eu não sabia disso, eu estou me acolhendo, eu não sabia. Agora eu sei. É diferente, valeu a pena. É por isso que eu encontrei esse livro, é por isso que eu encontrei isso. Então, tem outro livro do Dr. Hollis, eu estou citando ele porque é o cientista de leitura mais fácil, né? Que é Esta Jornada que Chamamos de Vida. E ele mostra. E é muito interessante porque essa questão de desenvolver a consciência é viver a cada instante. Nesse momento, nós estamos falando desse tema. Provavelmente, algumas pessoas que estão ouvindo, ou vão ouvir isso depois, eles vão querer saber, vão perguntar, vão procurar com alguém, vão pesquisar, não é? Aí, igual, depois que eu li isso, aí eu mudei tudo. Não é? Então, a questão é acreditar em si mesmo. Não importa o quanto que você acha que você é errado. Se você viver com culpa, você não sai do lugar. Porque a culpa ela é destrutiva. E ela é usada para dominar os outros. Não é? E aí tá entrando justamente, acho que no assunto aqui, que é o assunto aqui final aqui que a gente ia abordar, que é como desenvolver a consciência. Então já é uma parte que você falou ali, né? Como desenvolver a consciência? Primeira coisa, pega um caderno e anota seus sonhos. Não é? Se você está em condições, tem recurso, se você tem tempo, se você tem motivação, procure um terapeuta que trabalha com esse material. Esses terapeutas eles estudaram uma porção de coisas além da psicologia comportamental, muitas coisas. Estudaram literatura, estudaram filosofia, estudaram medicina psicossomática, estudaram física, porque todo mundo escreve sobre essa questão hoje em dia da mente. Né? Pega um caderno e anote seus sonhos. Se você puder, faça um trabalho desse. Coloque lá quais são as suas metas, o seu planejamento. Organize a sua vida, faça meditação. Né? Tira um tempo para você colocar os pés na água, na terra, olhar para as árvores, para os pássaros e dizer, eu faço parte disso aqui. Eu sou a parte mais importante dessa manifestação. Aprenda a fazer imaginação ativa, não é? A conversar com você mesmo. Questione se você precisa das coisas todas que você compra ou de guardar coisas que você não está usando. Não é? Pergunte como é que você está usando o seu tempo, a sua inteligência, a sua saúde, os seus recursos. Não é? Comece a despertar, comece a se responsabilizar pela vida. E não se esqueça que esses arquétipos, que eles são a mãe das leis naturais. A principal dela é o seguinte, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso não é karma, como muita gente pensa, é oportunidade. Ah, você tomou um caminho diferente? Muito bem, você teve o livre-arbítrio de fazer isso. Mas você tem o livre-arbítrio de voltar e desmanchar essas energias. Você é capaz. Então essa é a questão desse retorno ao seu fluxo principal de vida. Você nasceu para poder expressar a consciência, nasceu para expressar a luz. Não é outra coisa. Você não nasceu para acumular bens. Você pode usá-los e vai em frente. Deixa eles passar por você, multiplica e deixa ir para frente. Aí vem uma outra leva para você fazer, porque você é um multiplicador. Então você é confiável para fazer isso. Você é capaz de multiplicar as coisas e passar para frente. As pessoas utilizam o que você está multiplicando. Então essa é a questão do desenvolvimento de uma consciência interior. Eu sou o que eu sou. Eu sou eu. Então eu achei interessantíssimo, eu não sei se da outra vez que eu tive aqui, um texto interessante, pequeno, daquele ator Anthony Hopkins. Ele fala assim, a minha filosofia é o seguinte, ele diz o seguinte, o que falam de mim não é da minha conta.
Quer dizer, se eles me elogiam ou se me criticam, isso não muda a minha realidade. Eu sou o que eu sou e faço o que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo e me responsabilizo. Eu não peço nada, mas aceito tudo. Não tem expectativa que a pessoa seja do jeito que eu acho que ela tem que ser, mas do jeito que ela é, eu aceito. Então eu não tenho que ter necessidade que a pessoa faça alguma coisa para mim. E nem eu quero, me sinto obrigado a colocar as coisas para ela. A minha relação com ela é de dignidade. Então são duas coisas, sobriedade e dignidade. É assim que você age no seu comportamento o tempo todo. Isso muda as coisas. Isso produz a gentileza. Ninguém consegue agredir uma pessoa gentil. Bom, então nós temos... O nosso trabalho é desenvolver uma consciência lógica que a gente tem, de certa forma, ainda podendo ser muito melhorada, e uma consciência interior. A consciência interior do subconsciente, de recolher os materiais reprimidos, que somos nós mesmos, e os arquétipos, que são as leis da vida, as eternas, elas produzem um poder muito grande na consciência lógica. Sabe? Porque você não pode mudar nada se você não aceitar quem você é. E aceitar quem você é saber exatamente o que está ali para ser trabalhado. A perfeição não existe. Ela é uma ilusão. Não é? Então, você vai começar a canalizar esse poder todo para você. E aí, os locais que você frequenta, a sua casa, o seu trabalho, a sociedade, você vai fazer a coisa mais importante, oferecer para as pessoas uma pessoa melhor que você mesmo. Né? Galera, foi demais hoje aqui, meu Deus do céu. A turma aí que estava aí já pegando as gravações aí, já deve ter aí aumentado uns 10% de nível de consciência agora, Osmar. Bom, sabe, Rafael, vou até falar isso aqui ao vivo. Você devia promover um dia, reunir o pessoal, eu venho aqui, falo especialmente para eles e respondo as perguntas deles, não custa nada. Vamos, eu acho que a gente tem que fazer, Osmar, porque assim, deixa eu te explicar um pouquinho. Quando a gente definiu aqui na empresa que a gente precisava fazer um trabalho de levar o propósito da empresa, que é gerar conexões para melhorar a vida das pessoas. E a ideia nossa era ir presencialmente nas empresas que a gente atende, fazer um trabalho que a gente faz aqui e deu certo, porque se está dando certo aqui, eu tenho certeza que dá para moldar e dar certo em outras empresas. Só que quando a gente descobriu que existe isso daqui, o mundo digital, que você abrange, puxa, não só as pessoas que compram da Digital Connect, mas qualquer pessoa, porque o que você falou aqui, cara, serve para o Brasil inteiro, para o planeta inteiro. E eu acho que a gente tem que fazer, talvez essa ideia sua, eu vou ampliar um pouquinho mais. Vamos combinar de fazer um mais para frente, mais um ao vivo, onde a pessoa manda pergunta e a gente vai respondendo. Porque eu não abranjo... E aí faz pela internet, faz pelo... Né, faz pelo o blog do Osmar, faz uma live, porque eu acho que a gente pode impactar a vida de mais gente, porque o ideal é passar essa informação. Isso eu aprendi muito com o Osmar, eu acho que tudo que ele passou aqui é uma pequena parte do que ele ainda tem para passar. E a nossa conversa, obviamente, que não acaba aqui, né? Esse projeto que ele tem dessa imersão de 12 horas que ele fez, ela tem que ir para frente, né? A gente tem que moldar ela aí e fazer um trabalho para desenvolver. Só que a gente sabe que um trabalho desse, ele limita uma quantidade de X pessoas, né? Não tem como. Um bate-papo desse, que tem algumas coisas que você passou que provavelmente devem também ser passadas lá no dia de uma imersão dessa. Claro que ela tem uma parte prática que eu acho que tem um impacto maior, mas ela já começa a dar uma pequena luz para essas pessoas que estão precisando escutar tudo que você fez aí, porque realmente a gente tem que gerar um nível de consciência. Eu acho que o nosso planeta, eu acho que até vou falar um pouco do nosso Brasil, está muito polarizado, a gente tem que gerar uma consciência para não ficar esses debates pobres, sem né? O que a gente fez aqui... Coisa tóxica, né? Coisa violenta. Né? Justamente. Não vale nem a pena ver. A gente precisa melhorar o conteúdo, né? Discutir algo
mais relevante para as pessoas. Né? Não só político A, político B, futebol, time de futebol AB, faz parte também da vida. Mas isso tem que ser uma pequena parte. Acho que aí maior... você suscitou um tema que ele é dos mais importantes e pertence à psicologia alquímica, que é o poder de ser portador dos opostos. É um tema que você pode colocar para a gente colocar um dia. Vamos colocar isso daí também. Do portador dos opostos, né? Exatamente. Beleza. Só ele é que gera consciência. Aliás, eu devia ter explicado isso até mais um pouco. Só quando você é portador dos opostos é que você gera consciência. O que quer dizer isso? É quando em qualquer relação você assume o papel que você desempenhou. Né? Porque o sentido do processo da relação pertence àquele que forneceu o material, a vítima. É a vítima que pode interromper o processo de abuso, qualquer que seja. Uhum. Enquanto ele disponibilizar para isso, ele vai suscitar uma oportunidade. É como um organismo, a bactéria oportunista, ela se aproveita de um enfraquecimento do organismo e prolifera. Isso vai nas relações também. Isso é interessante. Então, inicialmente, não faz sentido. O camarada, ele procura o médico para tomar remédio, ele fica ressentido, ele se sente culpado, ele vai na justiça, nada disso resolve. Só resolve falar, agora que eu estou entendendo. Eu dei a entender que eu estava disponível para isso. Né? Aí ele tem que entender por que ele manifestou aquela energia. Aí ele vai lá no inconsciente e fala, tá, me falaram que eu não tinha direito. Não é? Uma história interessantíssima se passou outro dia lá com aquele astronauta que é ministro, agora é senador, né? Uhum. Ele contava a história que ele era louco com o avião, mas ele não tinha como. E os colegas até riam dele, né? Isso aí é pra gente. Então ele trabalhava lá no aeroclube, ajudava, né, para dar uma volta de avião, ajudava lá, limpava os aviões, arrumava as coisas. E ele queria ser piloto. E o pessoal falou, mas isso aí é só pra gente rica que tem condição de fazer curso. E um dia, diz ele, a mãe dele olhou para ele e falou assim, olha, presta atenção, você pode conseguir tudo que você quiser, desde que você trabalhe e estude. E aí ele fala que enquanto ele estava na nave, olhando a terra de longe, ele lamentava que a mãe dele não podia ver ele ali, que já tinha passado. Então, é uma história extremamente poderosa. Legal, hein? Muito poderosa. Né? Então, a gente pode tudo, desde que você acredite que você possa e faça. Né? Então, é o conhecimento e o sentimento. É o que desenvolve a consciência. O conhecimento é do ego, é do estudo, não é? É do seu esforço, e o sentimento é da sua alma, é do coração, é do seu inconsciente, é lá que está isso. Okay? Osmar, vamos ter outros papos aí, galera, de Psicast hoje aqui, blog do Osmar, foi top das galáxias aqui, e muito grato aí pela sua presença aí, sempre aprendendo contigo, relembrando aí coisas que a gente precisa ficar relembrando, é um processo de crescimento, né, Osmar? É um processo de repetição, não adianta a gente querer fugir do... Eu acho que relembrar para você é um termo exato, porque você, quando teve a oportunidade de ler os livros, frequentar, você não perdia nenhuma vez. Então tem muita coisa que você está reconectando nesse momento. É exatamente isso. Mas a gente vai, quando a gente participa de um bate-papo desse daqui, a gente se encontra e cara, sempre vai afirmando algumas coisas que você começa às vezes até a enfraquecer. Cara, isso daqui eu estou enfraquecendo. Ainda bem que eu fui relembrado disso novamente, que eu preciso retomar com mais força. Aí você fala para aquela parte interna, olha, eu não posso me esquecer disso. É isso aí. Mas muito obrigado. Já vamos deixar, né, acabar aqui, vamos marcar uma nova data já para falar mais coisas relevantes aí para a turma. Sim. Já anotei aqui, tem várias ideias aqui, da gente poder ficar batendo papo, que o assunto é vasto. Esse trabalho que eu estou fazendo é uma devolução do meu voluntariado, assim, não é? Então, você vê a data que possa, né? Sim. Porque também você está oferecendo os meios, você organizou tudo isso. É sempre assim, é sempre desse jeito, né?
Você arma a arapuca que o passarinho vem. Gente, e com essa armação da arapuca aqui, a gente vai encerrando o DCcast aqui e o blog do Osmar. Obrigado aí a turma que assistiu. Cara, compartilha, porque isso aqui foi muita informação legal para vocês aí, viu? Foi muito legal. Aprendi bastante, tenho certeza que muita gente vai aprender também com esse bate-papo aqui. Um abraço, até o nosso próximo encontro aí.